Quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Que bênção é ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Manaim, da TV Manaim. Alegria saber que você está acompanhando aí a nossa programação e é muito bom ter você aqui com a gente. Sabedoria financeira. Deus abençoe a você no Brasil, no exterior. E olha só, compartilhe aqui o nosso link. Compartilhe, você que está nos assistindo também pelo YouTube. Compartilha, clique em curtir, para que muitas pessoas estejam conhecendo aqui o programa. E, é claro, você vai fazendo um trabalho também, será realizado um trabalho de evangelização. Gente, olha só, na nossa série especial sobre previdência privada, entendemos o sentido bíblico de prever e proteger, o risco real da aposentadoria no Brasil, como funciona a previdência privada, como escolher entre PGBL e VGBL, e como decidir entre tabela progressiva e regressiva. E hoje entramos em um dos temas mais importantes da vida familiar. Previdência privada como ferramenta de sucessão e proteção da família. Esse é um assunto sensível, mas, gente, olha só, é necessário, tá? E quem está aqui conosco hoje na nossa bancada, e isso, estarei aqui apresentando os nossos companheiros, Vinícius Lima Leão. Ele é diretor executivo, especialista em planejamento financeiro e também está ungido na igreja. Que Deus abençoe. Seja bem-vindo, Vinícius. Moisés Brasil Coser, professor economista e também pastor. Meus amigos, sejam bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Que alegria recebê-los mais uma vez. Amém, Jorge. Amém, Vinícius. A paz do Senhor Jesus, os nossos queridos ouvintes. É uma alegria estarmos juntos aqui novamente. Amém, companheiros. A paz do Senhor, uma bênção estarmos aqui reunidos tratando de temas tão importantes para a nossa vida, para o nosso futuro. Maravilha. A gente já começa aqui com o Vinícius. Vinícius, quando falamos de sucessão, muita gente pensa apenas em inventário, burocracia, pensa logo como é que vai ser o custo. Quer dizer, eu gostaria que você respondesse aqui sobre essa questão. Ei, Jorge, é muito importante falar disso, ainda mais no momento que estamos chegando à concretização da reforma tributária, que mexe nessa questão de tributos como um todo, inclusive sucessão. Hoje no Brasil, a maioria dos estados tem 4% de ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, né? O Imposto de Transmissão de Patrimônio. Então, se eu venho a faltar, a minha família, para tomar posse daquilo que eu deixei, ela tem que pagar esse imposto. A alíquota máxima no Brasil hoje é de 8%, mais normalmente encontrada nos estados do Nordeste. Porém, além do imposto que tem que ser pago, tem custos judiciais, cartório, honorários advocatícios. Então, a média hoje do custo da sucessão, do custo do inventário como um todo no Brasil, ele pode chegar de 15% a 20% do patrimônio. Então, se você tem uma casa de R$1 milhão que você deixou para sua família, 200 mil você vai ter que gastar para liberar esse patrimônio. E o que muitas vezes a gente encontra na vida real é casos de pessoas que deixaram muito patrimônio, porém a família fica numa situação difícil porque não tem liquidez para desbloquear esse patrimônio e acaba vendendo esse patrimônio num custo muito abaixo do mercado, porque vende sobre júdice, porque tem que aguardar o inventário ser concluído para fazer a transferência. Então, um imóvel que valia 1 milhão, a pessoa vende por 500, 600 mil, porque quem está comprando, compra com um deságio grande, porque ele tem que aguardar o inventário ser liberado. Então, você acaba dilapidando, ou seja, destruindo o seu patrimônio que você construiu ao longo de anos. A previdência privada, ela é muito importante porque ela tem a natureza de não entrar no inventário. Então, se você tem um volume de previdência privada, se você tem R$1 milhão, por exemplo, numa previdência privada, diferentemente da casa que entra no inventário, esse R$1 milhão ele é liberado diretamente para a sua família, sem a demora do inventário e sem a tributação de inventário. Mas você que está nos ouvindo, nos assistindo, mas eu já vi casos da previdência entrar no inventário. Há casos sim, quando há discussão familiar. De repente um filho de outro relacionamento, um outro relacionamento fora do casamento. Então, quando há discussão entre os herdeiros, normalmente
o juiz, o judiciário, encaminha essa discussão para o inventário, porque ali vai se definir quem realmente é legítimo, né? Legítima na sucessão é quem tem direito à herança. Mas a natureza da Previdência é não entrar em inventário. E isso é muito importante, porque além da rentabilidade, além de não ter come-cotas ou reaplicação, conforme nós falamos nos episódios anteriores, ela entrega liquidez imediata para quem mais precisa, no pior momento, no momento de dor, no momento de ausência. Isso protege a família de prejuízos, de insegurança, dívidas imediatas, burocracia e desorganização financeira. É proteção prática. Muito bem, Moisés, é você que acompanha a realidade econômica do Brasil, está sempre acompanhando. Por que a Previdência privada ganhou tanta importância na sucessão nos últimos anos, Moisés? Bem, Jorge, o Vinícius colocou bem na questão aí dos problemas que existem no mercado, né? Hoje nós estamos vivendo uma transformação no mercado econômico, né? Questão de mexer na política tributária, que vai afetar aí tanto pessoa física como pessoa jurídica. Então nós temos a questão da Previdência, tomou muito corpo nesses últimos tempos aí, exatamente a questão da sucessão. O Vinícius explanou bastante aí em relação aos custos, né? De inventariar. Ele deu o exemplo da casa aí. Então, você transformar a casa em liquidez demora demais. Então, mesmo depois do inventário, né, Vinícius? Mesmo depois do inventário, dá 3, 4, 5 anos, certo? Aí vou vender a casa. Aí você vai anunciar a casa, demorar mais uns 2, 3, 4, 5 anos. Aí então, tem comissão para corretor. Todo. E você tem nesse período, né, pastor Moisés, a questão da manutenção da casa, né? Exatamente. Às vezes é condomínio, água, luz, IPTU. Então, sérios custos, né? Por isso que a gente, né, sempre fala, vem repetindo isso, que você não pode olhar só a questão de rentabilidade, que o brasileiro tem um apego muito grande a imóvel, né? Não, imóvel é seguro. É seguro, mas não tem liquidez, tem uma série de outras questões. Então você deve balancear bem, né? Exatamente. A liquidez que a gente fala é o poder de transformar um ativo rapidamente em dinheiro, né? O dinheiro Isso. Assim, é de maior liquidez que existe. Que dinheiro, todo mundo aceita dinheiro, né? Agora, vou trocar a casa por um outro bem. Dificilmente, de repente, a pessoa não quer trocar, não, eu já tenho outro bem, não quero. Tem o dinheiro em espécie. Então, a gente fala que dinheiro é 100% líquido, né? Isso. Então, a questão da sucessão aí, questão do inventário, né? Então, quais os 3 problemas simultâneos que existem hoje no mercado? Questão de inventário. O Vinícius mostrou aí, é caro. Então, você vai gastar quase 20% para fazer um inventário. Então, vai demorar tempo. Demanda tempo. E você precisa de liquidez imediata. O inventário demorado, nós falamos, né? Então, no mínimo aí, você vai guardar aí alguns anos, né? Exemplo, eu tenho, da minha família, o sogro faleceu, já tem mais 5 anos e tem inventário ainda. A falta de liquidez imediata. Por quê? Se o provedor, né, ele faleceu, você tem todo um custo para arcar. Além do custo, muitas vezes falta a receita, porque se ele era o provedor, exatamente, a partir do próximo mês a receita não está ali mais, né? Não está mais ali. Então, aí você tem aí, mas ele deixou aí ativos, né, imóveis, casa ou apartamento. Aplicação financeira, né? A aplicação financeira vai estar travada, né, por causa do inventário. Então, aí que entra a questão da Previdência, né? Que não fica inventário. Então, o recurso vai direto para os herdeiros, né? Então, aí você tem aí, né? A Previdência Privada resolve o seguinte: transferência de recurso é imediato para os beneficiários, né, de imediato, não passa inventário, não tem essa demora. Sem imposto adicional, tá? Sem bloqueio judicial, não pode haver bloqueio judicial, Previdência, e sem burocracia. Então, essas são as vantagens, e por isso que a Previdência toma um corpo muito grande nesses últimos momentos aí da nossa economia. Vinícius, muita gente pergunta, mas isso é sucessão? Ou também protege o padrão de vida da família? E outra pergunta aqui, o que a Previdência resolve nesse sentido, Vinícius? A Previdência, ela tem essa natureza sucessória, mas também de proteger o padrão de vida. Ela protege as duas coisas. Ela é uma reserva de curto, médio e longo prazo. Ela tem uma estrutura que te dá você pode escolher o benefício tributário anual com a dedução da margem, né, de tributável. Você pode escolher o benefício tributário no longo prazo, que a partir de 10 anos da aplicação em Previdência, a tributação cai para 10%. Ela pode funcionar como uma reserva de curto, médio prazo, porque você tem acesso a esse recurso a qualquer momento. Você pode pedir o resgate
E aí dentro do período de resgate de cada fundo, de cada seguradora, você pode ter esse dinheiro em 10, 15, 20, 30 dias de acordo com a norma daquele fundo. Então, ela funciona ela funciona como um colchão financeiro em momentos críticos da vida. Protege padrão de vida, estudos, moradia, compromissos assumidos, continuidade do lar, organização patrimonial. É uma conversa com um princípio bíblico muito profundo, porque no Egito, José só conseguiu salvar uma nação inteira porque havia reserva quando a crise chegou. Ou seja, ele tinha feito a sua previdência lá atrás, né? Que eram os celeiros do Egito. Então, quando a família perde alguém importante, além da dor, há um impacto financeiro real. E a previdência impede que a dor vire ruína. Essa que é a grande questão, nós aprendermos a nos prepararmos para os imprevistos. Né? Uma frase que eu gosto muito: o imprevisto ele não aceita parcelamento, mas uma previdência pode ser parcelada. Né? Você juntar 500 mil, R$1 milhão, R$100 mil, do dia para a noite, é demorado. Mas se você faz isso com disciplina, um pouquinho todo mês, quando o imprevisto chegar, você pode estar mais preparado ou totalmente preparado para enfrentar a situação. Moisés, quais são os maiores erros que as famílias cometem quando pensam em sucessão? Quais os maiores erros, Moisés? Eu acho primeiro achar que é coisa para rico, né? Mas eu não tenho tanto bens, né? Então, sucessão, para sucessão quem vai assumir, né? Se vê muito isso no lado empresarial. Quem vai ser o sucessor da empresa tal, né? Então, às vezes o empresário prepara o filho para assumir a presidência da empresa, os negócios, né? Então, fala em sucessão, a gente pensa que é só para rico, né? Não, mas para toda a família. Porque você tem uma casa, né? Você tem um carro, né? Ou você tem um apartamento, tá no nome do seu pai ou da sua mãe. O provedor faleceu, vai entrar em inventário. Você pode ter 1, 2, 3 irmãos, então tem que ter a partilha. Alguns conseguem fazer isso ainda em vida, né? Mas, dificilmente, né? Poucas pessoas fazem isso aí. Então, esses são os erros, né? Achar que sucessão é coisa para rico. Confiar apenas no inventário. Nós falamos, inventário é demorado, você precisa de liquidez imediata. Então, vai ter anos aí para poder finalizar a questão do inventário. Aí se aparecer, né, um outro herdeiro no meio, aí tem discussão. Então, a questão de confiar apenas no inventário, esse é o grande erro também. E conversar, né? As pessoas que não conversam, sentar com a família, conversar, vamos fazer um plano de previdência, colocar no papel. Não entende muito, chama um consultor, né? Aqueles que o Vinícius é um especialista nessa área, né? Sentar, fazer um planejamento bem cuidadoso, né? E escolher o melhor plano. Muito bem, você está acompanhando aqui o nosso programa Sabedoria Financeira, trazendo uns assuntos aqui maravilhosos para você. Compartilhe o nosso link, você que está no YouTube conosco, compartilha o link, clique em curtir, você que está no YouTube aí, no Brasil, também no exterior, aonde você estiver, seja sempre muito bem-vindo. Vinícius, nós temos falado muito sobre planejamento, né? Mas existe aí algum princípio espiritual por trás disso? Eu gostaria que você falasse. Tem algo na Bíblia, né? Na Bíblia que pode nos dando essa orientação sobre o cuidado aí com a família? Tem uma direção através da palavra do Senhor? Tem sim, Jorge. É muito importante, né, nós nos guiarmos pela palavra. E esse é um dos textos mais belos que eu vejo na palavra, né? 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O cuidado financeiro também é cuidado espiritual. Na verdade, o cuidado financeiro é a consequência de uma maturidade espiritual. Previdência privada é uma decisão de amor. É organizar a vida de forma que, se algo acontecer, a família tenha dignidade, amparo e continuidade. E eu estava aqui pesquisando, achei aqui importante mencionar também, Jorge, que muitos dos que estão nos ouvindo, até por questões culturais, né, nós somos um país que acredita ainda muito que o Estado pode fazer muito por nós. Poucos sabem, mas você sabia que alguns podem dizer assim: mas se meu marido faltar, se minha esposa faltar, eu tenho a pensão por morte, né, pelo INSS. Isso é uma verdade, mas que mudou muito. E já há algum tempo, você sabia que teve uma lei em 2015, a Lei 13.135, que mudou a continuidade da pensão por morte? Hoje não, né? Desde 2015, já vão completar 11 anos, depende da idade do cônjuge o tempo que ele vai receber essa pensão por morte. Então, eu estava olhando aqui a lei, ó,
Se a pessoa que faltou não tinha 18 contribuições mensais, ou se o casamento ou união estável durou menos de 2 anos, a pensão é paga por apenas 4 meses a quem fica. Então, se uma dona de casa nunca trabalhou, casou, se ele não tinha 18 contribuições e tinha menos de 2 anos de união, ela só vai receber por 4 meses e o restante da vida. E se esses requisitos forem cumpridos, ou seja, se ele tinha mais de 18 contribuições da INSS e mais de 2 anos de casamento, olha como é que é o escalonamento. Se o cônjuge ou companheiro que ficou tem menos de 22 anos, ele vai receber por mais 3 anos apenas a pensão por morte. Se ele tinha entre 22 e 27 no momento do fato, vai receber por 6 anos. Se o cônjuge que ficou tem entre 28 e 30 anos, recebe por 10 anos a pensão por morte. Se já entra na faixa de 31 a 41 anos de idade, 15 anos. 42 a 44 anos vai receber por 20 anos. E só para os cônjuges acima de 45 anos tem direito à pensão vitalícia. Então, se preparar para a sucessão, para a ausência, é cada vez mais necessário um ato de amor e planejamento para com a sua família, e responsabilidade. Vinícius, hoje o governo, essa questão, a preocupação muito com o problema da Previdência. Exato. Do governo, né? Porque sabemos que a Previdência está quebrada, né? Então, nós temos aí 5 aposentados estão contribuindo. Isso, a gente repete isso todo o programa, né? Programa. Mas é importante frisar isso, né? Então, nós temos que não depender só das questões de governo, né? Então, tem que criar nossa Previdência privada para nos protegermos, né? O que aí que o governo entende isso? A pessoa está nova, né? 22 anos, 25 anos, então ela tem tempo para se recuperar, para trabalhar, voltar ao mercado de trabalho. Ele entende isso, né? O INSS ele não pode ser visto como uma fonte de renda, mas uma fonte de assistência momentânea, né? Para você se preparar, como o pastor Moisés bem colocou, para conseguir se reerguer. Exatamente. Muito bem, estamos chegando aqui quase ao final, aproveitando que o Moisés já está comentando. Moisés, é o seguinte, no próximo episódio nós vamos falar sobre planejamento pessoal. Por que a Previdência é uma ferramenta tão essencial nesse processo? Você pode falar um pouquinho? Isso. Já criando aquela expectativa aí para o próximo episódio? Porque ela nos permite nos organizarmos, né? Que é a grande questão aí da Previdência. Primeiro, a questão da acumulação, renda, tributação. Nós falamos aqui bastante da questão da tributação, né? Sucessão, esse aí é um ponto mais importante, né? Se preparar para a sucessão, pensar no amanhã, liquidez imediata, para poder cobrir os custos imediatos que tem, então liquidez, a questão da continuidade da família e proteção financeira, né? Então esses são os pilares aí da Previdência. Maravilha! Olha só, estamos chegando aqui ao final do programa Sabedoria Financeira e hoje entendemos como a Previdência Privada protege a família, facilita a sucessão, entrega ali a liquidez sem inventário, como ela evita conflitos e sofrimento e como ela é uma decisão prática e espiritual de cuidado. E olha só, no próximo episódio nós vamos concluir a nossa série com como montar um plano previdenciário completo e adequado à vida de cada pessoa. Nós estaremos juntos aí, nos vemos no episódio de número 8 e você vai estar acompanhando aqui com a gente. Deus abençoe você que está aí no Brasil, no exterior, você que está nos acompanhando pelas nossas multiplataformas. Moisés e Vinícius, obrigado, hein, pela participação. Até a próxima, hein, gente. Pai do Senhor. Amém. Senhor. Amém. Pai do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Rádio e TV Maranhão juntas, anunciando o Evangelho Eterno.